E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje uma aulazinha rápida, tema recorrente na energia solar fotovoltaica. Associação de placas solares em série e paralelo. Tarcísio, eu já sei. Eu sei, amigo, que muitos de vocês já sabem, mas muita gente não sabe e tem detalhes que eu acho que você também não sabe. Nunca a gente aprendeu tudo. E no quadro técnico de hoje você vai ver que tem alguns detalhezinhos muito importantes que vai definir um maior ou um menor rendimento. Você vai ver que tem cenários que a associação em paralelo é melhor, tem cenários que em série é melhor, tem cenários que você é obrigado a fazer associação mista. O que é uma associação mista, Tarcísio? Associação de placas em paralelo, depois colocar essas mesmas associações em série com outra associação, ou vice-versa. São detalhes muito importantes. Eu sempre digo aos colegas e amigos inscritos que me perguntam muito sobre esse tema. São muitas perguntas mesmo sobre a associação tanto de placas e baterias. E eu falo aos amigos que a gente deve olhar as placas fotovoltaicas como se fossem baterias. É isso mesmo. Elas são nossa fornecedora e sua associação, ela remete ao mesmo pensamento da associação de baterias. Só um pouquinho antes da gente ir para o quadro, para você entender. Veja, placas solares de maior potência, placas solares de menor potência, voltagens diferentes. Como nas placas fotovoltaicas, que as maiores possuem uma voltagem maior, as baterias também têm isso, baterias de 12, de 3.7. E aí, para mim fazer a associação, eu tenho que respeitar algumas regras e também existe a possibilidade de fazer associação diferente, como tem vídeo no canal. Eu vou deixar aqui no card, vai aparecer um quadrinho aqui que remete você à aula lá da associação de placas diferentes. Pois veja, se eu tiver aqui, eu estou apontando para a bateria, mas imagine uma placa com uma voltagem e uma potência diferente. A outra, voltagem e potência diferente. Se eu associar ela dessa forma, eu vou danificar ou uma ou outra. Geralmente é de menor potência. Mas quando eu faço a equipotencialização dela, que é transformar, fazer uma associação com que essas aqui fiquem parecidas com essa, aí já resolve o caso. Não é o assunto específico dessa aula. Hoje a gente vai trazer a forma correta da associação, os tipos e as situações em que você, fazendo ou associação em série ou em paralelo ou a mista, você vai conseguir um maior rendimento no seu sistema. Então, vamos lá para o quadro para a gente entender. Mas antes, deixa aquele like, como eu sempre digo, taca o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações para quando o vídeo subir, você chegar, tacar o like, comentar e pedir aquele salve, que no final do vídeo vai ter o salve da galera hoje. Beleza? Vamos aí para o quadro para a gente entender a associação correta em série em paralelo, como é que faz tecnicamente e como fica melhor para cada tipo de sistema. Beleza? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. De forma bem simples e rápida. 3 plaquinhas de 150 watts. Se eu quiser associar elas em série, Tarcísio, qual o procedimento para a gente associar uma placa em série? O que é que a gente tem que saber? Nós temos que saber, pessoal, que você vai pegar os valores de uma placa e verificar. Ó, 18 volts, uma plaquinha de 150 watts. E ela sai 8,3 amperes. Quando você faz uma associação em série, você vai somar a voltagem de cada placa. Veja, pessoal, aqui nós temos 3 placas em série. Primeiro, a ligação em série, como é que faz? Você sempre vai pegar o negativo de uma, ligar no positivo da outra. O negativo de uma e no positivo da outra. E nas pontas sempre vai sobrar uma ponta com o positivo e outra ponta com o negativo. E aí no final dessas duas pontas da associação, você vai ter o somatório das 3 voltagens. Nesse exemplo aqui, como as placas são de 150 watts e cada placa fornece 18 volts,
Então nós vamos ter que a voltagem total no final dessa associação, na ponta dessa associação, vai ser 3 vezes o valor de uma placa. 3 vezes 18, nós vamos ter 54 volts aqui nessas pontas. E a corrente na associação em série, pessoal, onde uma placa, a corrente de uma passa através da outra, elas se permeiam no circuito, nós vamos ter que a corrente vai se manter. É 8,3 nesse caso. A corrente de uma placa só, na associação em série, vai ser a mesma corrente do circuito total. A única coisa que vai mudar é a voltagem. Tarcísio, e aí eu não perco potência não? Não, pessoal, porque a potência é a multiplicação da voltagem pela corrente. Se eu aumentei minha voltagem nessa associação e mantive a corrente, eu vou ter exatamente a mesma potência do total das 3 somadas. Ou seja, se 18 volts vezes 8,33 amperes eu tenho 150 watts, pode fazer a multiplicação, você vai ter que 54 volts, que é a voltagem somatória das 3 placas, vezes a mesma corrente do circuito de uma placa só, vai dar os mesmos 450 watts. Essa é a nossa associação em série. As plaquinhas interligadas, positivo de uma com negativo da outra. Uma se aproveitando da estrutura da outra para fazer a circulação da corrente. E em paralelo, já temos o contrário, viu, pessoal? Nós vamos interligar todos os terminais positivos e vamos ligar todos os terminais negativos, e aí vamos ter uma ponta positiva, negativa, mas todos interligados entre si. Os negativos tudo junto, os positivos tudo junto. E o que é que vai ocorrer nessa associação? Nós vamos manter a voltagem. Se uma placa é 18 volts, como a de 150, e sua corrente é 8,3 amperes, nós vamos ter que a voltagem final da associação em paralelo vai ser 18 volts, e nesse caso aqui, a corrente, a amperagem é que vai somar. Porém, nós vamos ter a mesma potência final. Se você multiplicar os 18 volts vezes 24,9 amperes, que foi o somatório da corrente das 3 placas, de 8,3 amperes, vai dar exatamente os 450 watts, que é o somatório das 3 plaquinhas de 150. Nós não temos perda, nenhum tipo de associação, nem a em série em série e a em paralelo, viu, pessoal? Perdas entre aspas, só porque associou, perdas consideráveis. Porque às vezes a gente está explicando para vocês, aí vem o sabichão, mas existe uma perda, não sei o que, nos detalhes ali micro, que aí é uma explicação mais científica, mais técnica para outras aulas. Aqui é uma aula básica para a gente ter o entendimento de como funciona a associação em série e em paralelo. E agora nós vamos ver o porquê é preciso ter essa diferenciação e depois, em sequência aqui, já vamos ver por que alguma associação ou em série em paralelo em alguns cenários é muito mais eficiente do que a outra associação. Eita, Tarcísio, quanta placa é essa? Agora eu fico doido, agora eu não entendo mais nada. Pelo contrário, amiga, agora é que você vai entender bonitinho e ficar sem dúvida nenhuma. Quanto mais o cenário complexo a gente explicar, aí o mais fácil você entende que nem água com açúcar. Bem docinho. Vamos lá? Aí vem o rapaz e disse: Tarcísio, você disse na instante que tanto faz em série ou em paralelo, vai manter a potência final das placas. Então eu associo do jeito que eu quiser. A potência vai manter, você não vai ter perda. Mas já associar como você quer, aí é outra conversa. Porque vai ter cenários que é necessário a gente fazer a associação em paralelo, vai ter cenários que é necessário a gente fazer a associação em série, e vai ter cenários que é obrigado a gente fazer uma associação mista. Eu peguei logo um aqui bem grande, cheio de placa, para você entender logo belezinha. Vamos aqui imaginar que você tem um controladorzão de carga, hein?
MPPT de 100 amperes, botei logo, foi torando, botei de 100 amperes, que tem saída aí de 12 a 48 volts, ou seja, o bichão dá até 4.800 watts. E aí, veja só, na entrada dele, ele tem uma tensão elevada, como ele é de alta potência, alta corrente, ele tem uma boa gama aí, uma boa range de tensão. Ele vai de 20 até 400 volts de entrada. É muita potência, é muita voltagem. Então, isso lhe dá uma margem maior para trabalhar, mas nem tanto. Veja, a gente associou aqui, ó, 4 plaquinhas de 400 watts em paralelo, só para você ver. Essas plaquinhas, uma plaquinha dessa de 400, está dando aí 40 volts vezes 10 amperes. Uma. Então, se eu associei em paralelo, eu mantive a voltagem, 40 volts, tá dentro aqui, tá, de 20 a 400, 40, tá molinho. E a corrente? A corrente eu vou somar na associação de paralelo, né, pessoal? Aqui tá em paralelo, olha. Negativo com negativo, todos interligados. Positivo com positivo, todos interligados, paralelo. O sério é quando é positivo de uma no negativo da outra, aqui é em paralelo. Aí nesse caso a gente teria já aqui, ó, 40 amperes. E aí, pessoal? Veja, vamos lembrar um pouquinho da limitação das placas. As placas, pessoal, aqueles cabinhos que vem das placas, lembra quantos milímetros é? É 6 milímetros, pessoal. Ali, ó, mais ou menos 36, 38 volts ali. Volts não, 36, 38 amperes. Então eu não posso fazer arranjo em paralelo e somar uma alta corrente para passar por esses cabinhos fininhos de 6 milímetros. Não pode, tem limitação também. Nesse caso aqui, já pensou se o bruto chegasse, eu boto 10 placas de 400 watts, e aí eu já vou ter 40 volts, 100 amperes, já dá 4.000 watts, quase a potência toda do controlador e resolvo. Aí eu digo, depende of the situation, depende da situação, amigo. E aí nesse caso aqui, não poderia, porque ia ficar uma alta corrente, nem os cabos iriam suportar. E aí qual é a solução? A solução é mudar para associação mista. Aí a gente tira aquela associação de paralelo que a gente tinha feito aqui, e aí a gente vai começar em série. Como era que estava antes? 4 plaquinhas em paralelo, dando 40 volts, porque em paralelo mantinha a voltagem da placa, que era 40, e somava a corrente de cada placa, que era 10 amperes por placa, daria 40 volts, 40 amperes. E 40 amperes já ficava forçando o cabeamento das próprias placas, que é até aí 36, 38 amperes. Então, a gente mudou, colocou aquelas placas, 4 plaquinhas em série. Como é em série, 40 volts mais 40 volts mais 40 volts mais 40 volts, 160 volts. E a corrente manteve a mesma coisa, 10 amperes. Ou seja, 10 amperezinho aqui vezes 160 volts. Então, a gente fez outra série igualzinha, 4 plaquinhas de 400 watts. Aí teve mais 160 volts, 10 amperes. E outra string, que é a cordinha de placas, de 4 plaquinhas iguais de 400 vezes os 10 amperes de cada uma. E aí a gente tem os mesmos 160 volts e 10 amperes. E aí no final a gente pegou as 3 cordas em série, uma corda em série, que é uma string, uma corda em série, que é a segunda string, e outra corda em série, que é string. String é corda, viu, pessoal? E aí a gente pegou e fez um paralelo dessas 3 strings, uma série, 2 séries, 3 séries. E aí a gente pegou e juntou o negativo dessa série com o negativo dessa série, com o negativo da terceira série, tudo interligado. Ligou o positivo da primeira série, o positivo da segunda série, o positivo da terceira série, tudo interligado, e aí fez uma ponta só. E qual o resultado? A gente teve
160 volts da primeira, 160 da segunda, 160 da terceira. Só que como a gente está associando agora em paralelo, a voltagem vai permanecer a mesma. Ou seja, no final da associação dessas três cordas vai ter 160 volts e vai ter, vamos somar a corrente da primeira string, 10 amperes, a corrente da segunda string, 10 amperes, a corrente da terceira string, 10 amperes. Então, voltagem final, como a gente paralelou essas séries, a voltagem é a mesma, 160 volts, vai aqui para a entrada do controlador. E a corrente, 10 amperes de uma string, 10 amperes de outra string, 10 amperes da terceira string, somando 30 amperes. E aí a gente ficou, veja, presta atenção, vindo para o controlador, 160 volts por 30 amperes. Quanto dá isso em potência, Tarcísio? 160 vezes 30, 4.800 watts. Matamos a potência total do nosso controlador e ainda só vai circular entre os fiozinhos 30 amperes. Se meu fio é de 6 milímetros e suporta até 36, 38, tô de boa? Tá folgadinho? Folgadinho, ó. 30 amperes com 160 volts. Entendeu porque é necessário às vezes a gente fazer a associação em série em paralelo para respeitar corrente do circuito, corrente da fiação, corrente máxima das placas, voltagem do controlador, corrente do controlador. Aqui é uma situação, peguei logo uma bem complexa de alta potência para vocês verificarem que eu posso fazer isso em qualquer circuito. Aí eu já parti do mais fácil, lá na primeira explicação, já joguei o mais difícil aqui, para vocês entenderem o porquê existe aquelas usinas fotovoltaicas de centenas e centenas de placas, porque com essas associações eu consigo limitar a corrente, aumentando a voltagem, fazendo esse tipo de associação. Agora, no quadrinho final, nós vamos verificar a situação onde, com um tipo de associação, a gente resolve o problema e a eficiência de um sistema. Vai ser bem simplesinho e você vai ver que simplesmente mudando de uma série para um paralelo ou de um paralelo para uma série, você resolve algumas situações do dia a dia da instalação fotovoltaica. Veja. Vamos lá, pessoal, para finalizar aqui, rapidinho. Associação em série e uma associação em paralelo. No paralelo, positivo tudo junto, negativo tudo junto. No em série, positivo de um, no negativo da outra. Entendeu? Beleza, vamos lá. Situação simples aqui. Vamos dizer que sua casa lá tem um espacinho no telhado, tem um monte de prédio ao redor, não tem jeito, só tem um cantinho para botar suas placas, não tem o que fazer, e nesse lugar vai pegar um pedaço de sombra aqui, durante uma parte do dia. Na associação em série, pessoal, como a corrente dessa placa vai circular por essa, e essa aqui está sombreada, está prejudicada, nesse tipo de associação, a potência total do circuito vai ser muito menor do que uma. Por quê? Porque esse 150 watts vai precisar circular sobre essa placa aqui, internamente nessa placa, para sair do circuito. E quando a placa é prejudicada por sombra, ela provoca até uma resistência interna à circulação dessa corrente. Então aqui a gente vai ter muito menos do que a potência de uma placa. Já na associação em paralelo, nesse caso aí que ele tem uma sombra, se ocorrer aqui ele perder um pedaço dessa placa, ou mais da metade dessa placa, como essa corrente, independentemente dessa placa, ela vai para os terminais, porque elas só estão interligadas junto, mas uma não depende da outra, aqui vai somar. Então, no mínimo, você tem 100% dessa placa e mais um pouquinho dessa, que às vezes pode ser a metade. E aí, você tem muito menos perda e mais eficiência na produção. Então, a escolha, às vezes, de uma associação para outra, passa por esse tipo de situação e que aqui
A simples mudança da série para o paralelo, você já garante muito mais produção solar. Só por causa dessa mudançazinha. E tem mais coisa, mas vai ficar para outro vídeo, porque já ficou grande e tem informação demais. Beleza? Chegou, meu povo! Amigos inscritos no canal, chegou a hora boa! Maravilha, né? Olha! Papai! Chegou! Aquele momento em quem acelerou, na hora que o vídeo subiu, chegou lá, tacou like, taca like, e disse: Tarcísio, eu quero o meu salve de cidade tal, de estado tal. Garantiu o seu salve aqui no final do vídeo. Salvezinho ligeiro, porque a aula foi demorada, mas também quem quer aprender, assiste. Quem não quer aprender, sai ligeiro e vai ficar sem saber. Beleza? Vamos lá! Veja quais os amigos inscritos do canal que chegaram a acelerar e garantir o seu salve. Em primeiro lugar, rasgando que nem fogo no meio da mata, nosso amigo Renato Moraes de São Luís do Maranhão. Chegou, acelerou, pediu o salve. Olha, veja bem, quem ganhou o salve pediu para as amadas dele, para a amada e as preciosidades, que foi Eli Maria, é a esposa, e Maiara e Érica, as filhas do nosso amigo Márcio de Mairiporã, São Paulo. Um salve para todos vocês. Agora mais um salve para o nosso amigo Zenilson de Touros, Rio Grande do Norte. Eita, lugar bom. Nosso amigo William, do interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, já falou. William, salve. E o nosso amigo Robson também. Robson de São Paulo. Um grande salve para Robson de São Paulo. E para finalizar, nosso amigo Robert Kahn, de Curitiba, Paraná, que já prometeu um churrasco, eu vou para um churrasco lá em Curitiba, viu? Olha, grande abraço, até a próxima, viu, pessoal?